4 passos para sair do deserto e entrar na terra prometida. 4 passos para vencer as provações. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, quero compartilhar com vocês uma mensagem que Deus colocou no meu coração sobre como vencer as provações que enfrentamos nesta vida. Todos nós passamos por momentos difíceis, momentos de dor, de angústia, de dúvida, de medo, de desânimo. São momentos em que parece que estamos no deserto, sem água, sem sombra, sem direção. Mas eu quero lhes dizer que Deus tem um propósito para cada provação que Ele permite em nossa vida. Ele quer nos ensinar, nos moldar, nos purificar, nos fortalecer e nos preparar para entrar na terra prometida, que é a plenitude da sua vontade e das suas bênçãos para nós. Mas como podemos vencer as provações? Como podemos sair do deserto e entrar na terra prometida? Eu quero lhes dar 4 passos que aprendi na palavra de Deus e na minha experiência pessoal com Ele. São passos simples, mas poderosos, que podem transformar a sua vida e a sua situação. O primeiro passo é: reconheça a soberania de Deus. Você precisa entender que Deus é o Senhor de tudo e de todos, e que Ele tem o controle de todas as coisas. Nada acontece sem a sua permissão ou sem o seu conhecimento. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que Ele quer fazer em você e através de você. Ele tem um plano perfeito e amoroso para a sua vida. E Ele está trabalhando todas as coisas para o seu bem. Por isso, não se revolte, não se queixe, não se desespere, mas confie em Deus. Submeta-se à sua vontade. Louve-o em todas as circunstâncias e agradeça-lhe por tudo o que Ele está fazendo em você. Lembrem-se do que disse o apóstolo Paulo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. O segundo passo é: resista ao diabo. Você precisa saber que o diabo é o seu inimigo e que ele quer destruir a sua vida, a sua fé, a sua esperança, a sua alegria, a sua comunhão com Deus e com os irmãos. Ele vai usar de todas as armas para tentar fazer você cair, para fazer você duvidar, para fazer você pecar, para fazer você desistir. Ele vai mentir, acusar, intimidar, seduzir, enganar, oprimir, atacar. Mas você não precisa ter medo dele, nem se deixar vencer por ele. Você tem autoridade em nome de Jesus para resistir ao diabo, para repreendê-lo, para expulsá-lo, para vencê-lo. Você tem a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, para contra-atacar as suas investidas. Você tem o sangue de Jesus, que é o selo da sua redenção, para declarar a sua vitória. Você tem o Espírito Santo, que é o seu consolador, para lhe dar força e sabedoria. Por isso, não ceda, não negocie, não brinque com o diabo, mas resista-lhe
firme na fé, sabendo que ele fugirá de você. Lembre-se do que disse o apóstolo Tiago: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. O terceiro passo é: renove sua mente. Você precisa entender que a sua mente é o campo de batalha onde se decide a sua vitória ou a sua derrota. É na sua mente que o diabo vai lançar os seus dardos inflamados, as suas mentiras, as suas dúvidas, os seus medos, os seus pensamentos negativos, os seus sentimentos ruins. É na sua mente que você vai decidir se crer em Deus ou não, se vai obedecer a Deus ou não, se vai seguir a Deus ou não. Por isso, você precisa renovar a sua mente pela palavra de Deus, que é a verdade que liberta, que cura, que restaura, que transforma. Você precisa encher a sua mente com as promessas de Deus, com os mandamentos de Deus, com os princípios de Deus, com os exemplos de Deus. Você precisa meditar na palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus, confessar a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Você precisa alinhar a sua mente com a mente de Cristo, que é a mente da fé, da esperança, do amor, da paz, da alegria, da vitória. Lembre-se do que disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O quarto passo é: receba a graça de Deus. Você precisa saber que Deus é a sua fonte de vida, de força, de poder, de provisão, de proteção, de direção, de consolação, de restauração, de libertação e de salvação. Você precisa saber que você não pode fazer nada sem Deus, que você não pode vencer nada sem Deus, que você não pode sair do deserto sem Deus, que você não pode entrar na terra prometida sem Deus. Você precisa saber que você depende totalmente da graça de Deus, que é o seu favor imerecido, que é a sua ajuda sobrenatural, que é o seu dom gratuito. Você precisa receber a graça de Deus pela fé, pela oração, pelo jejum, pela adoração, pela comunhão, pelo serviço. Você precisa viver pela graça de Deus e não apenas pelas suas obras, pelo seu esforço, pela sua capacidade, pela sua inteligência, pela sua vontade. Você precisa deixar a graça de Deus fluir em você e através de você, para que você seja abençoado ou abençoada e seja uma bênção. Lembre-se do que disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais em minhas fraquezas, para que o poder de Deus se aperfeiçoe em mim. Meus amados irmãos e irmã em Cristo, estes são os 4 passos que eu aprendi e que eu quero compartilhar com vocês. Reconheça a soberania de Deus, resista ao diabo, renove a sua mente e receba a graça de Deus. Se você praticar estes passos, eu tenho certeza de que você vai vencer as provações que você está enfrentando
e que você vai sair do deserto e entrar na terra prometida que Deus tem para você. Não desanime, não desista, não retroceda, mas avance, prossiga, conquiste. Deus está com você. Deus é por você. Deus é em você. Ele é o seu Deus e você é o seu filho amado. Ele te ama, ele te cuida, ele te sustenta, ele te chama, ele te capacita, ele te envia, ele te dá a vitória, ele te dá a herança, ele te dá forças para vencer. Creia nisso, receba isso, viva isso, e você verá a glória de Deus se manifestar em sua vida.